Em momentos de altíssima pressão, a comunicação pode ser literalmente a linha que separa a vida da morte. Hoje vamos entender como a estrutura certa, bem no meio do caos, não só salva vidas, como também fortalece as pessoas que estão ali para salvar. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta, olha, ela traz uma lição fundamental que a medicina pegou emprestada da aviação. E é uma lição que muda completamente o jogo. Vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai entender o que é o tal do caos controlado das emergências, descobrir por que a janela de 20 minutos é tão crítica, conhecer uma ferramenta chamada SBR, ver como ela alivia a carga mental e, no final, entender o impacto disso tudo na resiliência das equipes. Então, vamos começar lá no alto. Nossa primeira parada é no universo da aviação. Para a gente entender como essa busca incansável por segurança acabou inspirando uma verdadeira revolução na medicina de emergência. Tenta imaginar a cena. Um código azul é acionado no hospital. É uma parada cardíaca, o estresse vai a 1000, a situação é super complexa e, felizmente, não é algo que acontece toda hora. É exatamente como uma emergência na cabine de um avião. Uma equipe precisa seguir um plano com perfeição, sob uma pressão absurda e com o relógio correndo. E é justamente aí que as coisas podem dar muito, mas muito errado. Olha só este dado que é bem alarmante. Mais de 70% dos erros médicos graves nascem de falhas de comunicação. É uma informação que se perde, que é mal interpretada ou que simplesmente nem é dita. É uma estatística que força a gente a olhar para esse problema com muita atenção. E isso nos leva ao fator mais cruel de todos, o tempo. Numa parada cardíaca, cada segundo conta. Mas a pesquisa mostra que existe uma janela de tempo específica que define quase tudo. A ciência aqui é bem direta. Para a imensa maioria dos pacientes que sobrevivem a uma parada cardíaca dentro do hospital, a estabilização, ou seja, o momento em que o coração volta a bater sozinho, acontece ali, nos primeiros 15 a 20 minutos. É um período de ouro. E para não deixar nenhuma dúvida, olha para este número. Entre 70% e 90% dos desfechos positivos acontecem exatamente aí, nessa janela de tempo curtíssima. É uma verdadeira corrida contra o relógio, onde a largada praticamente define a chegada. O que é fascinante neste slide é como ele nos mostra essa corrida de um jeito visual. Acompanhe aqui a área verde. Ela representa os sobreviventes. Repara como ela sobe de forma íngreme e, de repente, ali perto dos 20 minutos, a curva se achata, ela estabiliza. Esse gráfico é a imagem perfeita desse ponto de virada. E a consequência de passar dessa linha é bem séria. Se o paciente não estabiliza e continua em crise depois dos 20 minutos, as chances de recuperação, infelizmente, caem vertiginosamente. Isso significa que a equipe precisa ser impecável justamente quando a pressão está no seu nível máximo. Bom, então a pergunta é: como garantir essa eficiência máxima? A resposta, mais uma vez, veio da aviação. Vamos entender como essa solução foi pensada. Para lidar com crises, a aviação criou o Crew Resource Management, ou CRM. Basicamente, são sistemas para otimizar a comunicação e gerenciar erros. A medicina olhou para aquilo e pensou, espera aí, a gente precisa disso. E foi assim que adaptou esses princípios, trazendo checklists e, o mais importante, protocolos de comunicação estruturada para dentro do caos da sala de emergência. E a ferramenta principal é o SBAR. É um acrônimo simples, mas com um poder enorme. Funciona assim, ó. S de situação. O paciente do leito 5 está em parada cardíaca. A de antecedente. Ele foi internado por dor no peito, tem histórico de doença coronária. O outro A de avaliação. Acho que é um infarto agudo. E o R de recomendação. Sugiro administrar adrenalina e preparar o desfibrilador. 4 passos. Direto ao ponto. Nenhuma informação essencial se perde no caminho. Mas a mágica do SBOR vai muito além de só organizar a fala. O verdadeiro superpoder dele está no que ele faz com o cérebro da equipe. É só olhar para essa comparação para entender. De um lado, a comunicação típica numa crise. Uma confusão de informações, alto risco de esquecer algo vital, o que só aumenta o estresse de todo mundo. Do outro, com o SBR, a mente fica mais livre, a informação é completa e focada e a equipe se sente mais segura. A diferença é da água para o vinho. E aqui está o pulo do gato. Quando a comunicação segue um padrão que todo mundo da equipe já conhece, o cérebro não precisa gastar energia tentando decifrar o que está sendo dito. Essa capacidade mental fica toda livre para a tarefa mais importante de todas: pensar criticamente e tomar a melhor decisão possível para salvar aquela vida. E isso nos leva ao impacto final, o mais humano de todos. Porque o SBAR não ajuda só o paciente,
ele protege a própria equipe. Essa citação foi tirada direto de um estudo sobre a implementação do SBA, e o resultado foi claro como água. Os níveis de resiliência da equipe aumentaram de forma significativa. E não foi uma melhora pequena não, foi uma mudança que realmente transformou o bem-estar dos profissionais. Mas o que é resiliência nesse contexto? É a capacidade da equipe de passar por uma situação de estresse absurdo, aguentar o tranco, se recuperar e estar inteira para a próxima. É sobre manter a performance lá em cima e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental. E é aqui que tudo se conecta, fechando um ciclo perfeito. Uma ferramenta de comunicação simples traz ordem. A ordem diminui a carga cognitiva. Menos carga cognitiva significa menos estresse no momento de maior pressão. E menos estresse constrói resiliência. O SBAR fortalece as equipes, protegendo a saúde mental delas para que possam continuar salvando vidas. Então, resumindo a história toda, emergências, seja no hospital ou no avião, dependem de uma comunicação perfeita. Numa parada cardíaca, existe uma janela de ouro de 15 a 20 minutos. A ferramenta SBAR organiza a conversa e diminui a carga mental. E o resultado disso? Menos estresse e equipes muito mais fortes e resilientes. Um sistema completo, onde cada pecinha importa. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Essa lição sobre clareza sob pressão vai muito além de um hospital. Em que outras áreas da vida, seja no trabalho ou na vida pessoal, uma comunicação mais estruturada poderia não só evitar erros, mas também diminuir o estresse e fortalecer as relações? Fica aí a provocação. Obrigado pela companhia nesta análise.